E se a exata coisa que muita gente acredita ser uma garantia inabalável de salvação espiritual for, na verdade, a maior armadilha de todas? Nossa, essa é uma forma bem impactante de começar. Pois é. Hoje o nosso mergulho profundo vai desempacotar uma ideia muito provocativa, sabe? A ideia de que ter o nome escrito em um registro religioso não significa absolutamente nada se isso for tratado como, tipo, um título de propriedade que se guarda na gaveta. Olá, pessoal que nos acompanha, muito bom ter a companhia de todos para mais essa análise. Eu estou aqui com a nossa especialista de sempre. Olá a todos, é um prazer estar aqui, preparada para a gente explorar esse material riquíssimo hoje. Exatamente. O nosso foco de hoje é o capítulo 83, chamado A Responsabilidade do Membro da Igreja. Ele faz parte do livro Testemunhos Seletos, volume 1, e a nossa missão com essa análise, para quem está ouvindo, é explorar as mecânicas do que a obra define como a verdadeira jornada de fé. Isso, e se conectarmos isso ao quadro geral, o material que vamos analisar hoje desafia frontalmente a nossa tendência moderna de reduzir compromissos que são vitais a meras formalidades administrativas. Com certeza. E logo de cara, acho que a gente precisa pontuar o tom que o texto adota. Porque assim, não estamos lendo um estatuto de um clube corporativo ou uma ata de reunião. Definitivamente não. A linguagem ali é profundamente espiritual. A obra fala em termos como a vinha do Senhor, ou então chamado celestial. Eles tratam a comunidade como um organismo vivo mesmo, o corpo de Cristo. Certo, vamos desempacotar isso, porque a diferença entre entrar para um clube social e essa vocação sagrada de ser co-herdeiro de Cristo é brutal, né? É brutal. E, ao adotarmos essa lente analítica, nós percebemos que o argumento central não é sobre gerenciar uma instituição. É sobre uma questão de vida ou morte espiritual. O texto faz um apelo, quase um clamor, para que a religião deixe de ser só um adorno estético. Ela precisa ser uma força transformadora e visível num mundo que, segundo a narrativa do livro, se encontra imerso em trevas. O que nos leva logo ao primeiro grande choque do texto, né? A obra ataca sem dó essa ilusão de que o livro da igreja é tipo um passaporte carimbado para o céu. Exato, o famoso título para o céu. Isso. Lendo essa parte, me veio uma imagem muito claramente. Esperar que o registro com o seu nome lá no livro da igreja garanta a salvação é como ter a carteirinha de uma academia de ginástica super cara, nunca pisar lá e ficar esperando ficar forte. Uma analogia perfeita. Né? Ou então, sei lá, ficar em pé dentro de uma garagem e esperar que isso te transforme num carro. O ambiente externo não vai mudar a sua natureza, a menos que tenha um motor funcionando ali dentro. O que é fascinante aqui é que essa sua metáfora da garagem ilustra o problema exato que o texto aborda. A diferença entre a aparência externa e a conversão verdadeira. Sim. A autora argumenta que a conversão não pode ser só uma adaptação cosmética de hábitos, sabe? Entendi. Tipo cortar o cabelo diferente, vestir uma roupa X. Exatamente. Requer uma mudança radical na própria inclinação da mente e na tendência do altar do coração. Se a gente pensar no mecanismo espiritual por trás disso, faz muito sentido. Como assim? Alguém pode frequentar as reuniões todas as semanas, adotar o vocabulário do grupo para pertencer socialmente, mas se o coração estiver alienado de Cristo, a vida exterior vira só uma encenação exaustiva. E a obra menciona a primeira epístola de João para reforçar isso. Assim que agora somos filhos de Deus. Isso. E que essa filiação santa exige não trazer desonra à causa. O seu interior precisa refletir no exterior e não o contrário. Mas olha, eu confesso que teve um ponto nessa parte que me fez para a leitura. A fonte afirma de um jeito muito categórico que não existe posição neutra nessa guerra espiritual. É uma visão bem polarizada. Muito. A regra lá é binária. Ou a pessoa é um agente ativo que ajunta com Cristo, ou está espalhando com o inimigo. E eu fiquei me perguntando, por que não há espaço para aquele crente mais pacato? Aquele que só senta no banco e não incomoda ninguém, né? Exato. Como essa visão de guerra espiritual desafia essa nossa ideia moderna e até bem confortável de que a fé é só algo íntimo, privado e passivo. Essa é uma excelente provocação.
O que acontece é que o texto enxerga o mundo espiritual através de uma espécie de física própria. Física própria. Na física tradicional, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, mas na dinâmica espiritual proposta pelo capítulo não existe estagnação. Existe tipo uma influência gravitacional. Uau, faz sentido. A ideia é que a passividade diante de um mundo em sofrimento e desconexão funciona como uma força de omissão. E essa omissão espalha as pessoas. Então, se eu não estou fazendo nada, eu já estou atrapalhando? Exatamente. Se a sua presença não está ativamente curando a alienação espiritual ao seu redor e reunindo almas na luz gloriosa, o simples fato de você ocupar espaço sem agir já cria um obstáculo. A cura para essa alienação exige unir a nossa fraqueza humana à força de Cristo. Tornando a pessoa um representante prático. Isso, não um mero espectador. A fé autêntica exige representar fielmente o Salvador na Terra, transformando cada atitude diária num testemunho vivo. Entendi. Se estamos falando de um campo de batalha, um soldado que está dormindo na trincheira não é neutro. Ele é uma vulnerabilidade para o pelotão inteiro. Com certeza. Mas isso levanta um problema logístico e social meio gigantesco, se a gente pensar bem. Porque se a conversão individual exige que todo mundo seja esse agente militante, ativo o tempo todo, imagina colocar dezenas ou centenas dessas pessoas super obstinadas na mesma sala. Pode dar muito atrito. Parece uma receita infalível para o caos absoluto. Cada um querendo fazer de um jeito. Como o texto resolve esse risco de tipo fogo amigo dentro da comunidade? É aí que o texto introduz a metáfora do corpo simétrico. E a genialidade desse conceito é que ele muda totalmente o foco. Ele tira a lente da ação individual isolada e coloca na inteligência coletiva e santificada. Corpo simétrico. Isso! A obra cita a oração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17. Aquela parte onde ele pede que os discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Para que o mundo creia. Perfeito. O argumento aqui é que a unidade visível é o maior argumento contra o ceticismo do mundo. Sem unidade, toda aquela ação individual enérgica que a gente mencionou vira só ruído. Certo, mas a construção dessa unidade no texto é descrita de uma forma que, olha, quebra totalmente a expectativa que a gente tem hoje. Como assim? Porque, quando a gente pensa em unidade hoje em dia, a imagem mental é sempre uma roda de violão, abraços, todo mundo sorrindo. Uma coisa bem tranquila. Muito tranquila. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A fonte liga essa unidade a, e eu cito, fornalha da aflição. Uma expressão forte. Forte demais. E não para por aí. A autora usa a história de Abraão e do sacrifício de Isaac no Monte Moriá para ilustrar o que ela chama de obediência aprovada. Gênesis 22, né? Isso. Mas, peraí. O maior sacrifício de Abraão, pedir para sacrificar o próprio filho, é o extremo da obediência cega para nós hoje. Porque a verdadeira união cristã exige passar por esse fogo das provações. Essa é, sem dúvida, a questão mais delicada e importante quando analisamos textos com essa carga de intensidade. A gente precisa observar o mecanismo que a autora está descrevendo. Certo. O foco da fornalha da aflição não é a submissão a um líder humano ou institucional. O alvo dessa purgação é o nosso próprio egoísmo. É a purificação do ego. O ego. Sociologicamente, a gente sabe que a diversidade compartilhada une grupos de uma forma incomum. Mas a obra eleva isso para um nível teológico e espiritual. O texto afirma que Deus conduz um povo e usa a fornalha para purificá-lo de toda injustiça e do espírito de discórdia. E a discórdia é vista como uma impureza. Exato, uma impureza que atrasa a obra divina. A discórdia é o sintoma de corações que ainda idolatram a própria opinião. Então a unidade não é só um acordo social de não brigar. Ela é um milagre espiritual forjado quando o nosso ego é colocado e entregue no altar do sacrifício. É um paralelo com Cristo, que fez o sacrifício supremo na cruz para nos unir. Então o sacrifício de Abraão entra aí não como você tem que seguir a liderança cegamente, mas como a metáfora máxima de sacrificar o que a gente tem de mais querido, que muitas vezes é o nosso próprio orgulho intelectual, né? Precisamente.
A verdadeira comunhão não é um acordo diplomático superficial. O fogo da aprovação derrete as arestas do narcisismo. E é por isso que essa unidade forjada na fornalha é inquebrável. Muito diferente de um clube que se desfaz na primeira discussão. O que nos empurra direto para o grande calcanhar de Aquiles das relações comunitárias. A questão da autoridade e da disciplina. Sim, porque na prática ninguém quer sacrificar o ego. Exatamente. A obra aborda isso de frente, relatando como tem muita gente que exalta o próprio juízo acima da Igreja Unida. E a reação padrão quando eles são contrariados ou quando precisam se submeter à disciplina é a ameaça de ir embora. Isso levanta uma questão importante, porque é uma atitude muito comum. Muito comum. É impressionante a fragilidade da coisa. Ameaçar sair da igreja porque a sua opinião não prevaleceu é como um soldado que arranca a sua armadura espiritual no meio do campo de batalha só porque ela apertou um pouquinho no ombro. Uma ótima imagem. Quem está realmente celebrando essa decisão de sair correndo? Olha, na visão apresentada pela obra, o único lado que celebra essa ruptura é o inimigo. O texto faz um alerta muito severo sobre os perigos da rebeldia e do isolamento voluntário. Porque a pessoa se afasta da proteção, né? Sim. Ao se afastar da igreja, a pessoa se afasta do que a autora considera uma esfera de influência protetora, ficando completamente exposta às tentações do mundo. O capítulo enfatiza que a Igreja de Cristo possui uma autoridade delegada. Tem uma referência bíblica aí também, se não me engano. Tem sim uma menção direta ao Evangelho de João, capítulo 20, sobre a autoridade de perdoar e reter pecados. Isso é usado para argumentar que as decisões de um corpo coletivo não podem ser simplesmente menosprezadas. Ou seja, quem sai da igreja por puro orgulho ferido é apontado como o principal prejudicado. Exatamente. A recusa em se submeter à autoridade revela um coração que ainda está preso às coisas temporais. E, falando em coisas temporais, essa mentalidade egoísta não fica só nos debates teológicos ou nas reuniões de comissão. Ela afeta o bolso, de forma bem cirúrgica. Ah, responsabilidade financeira. Sim. E aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa, porque sempre que um documento religioso fala sobre finanças, a tendência de quem lê hoje é revirar os olhos e pensar, lá vem a tática de arrecadação. O famoso pedido de dinheiro. Exato. Mas a crítica que o texto faz vai muito além de pagar as contas de luz do prédio. A obra aponta uma contradição gigante. Muitas pessoas gastam fortunas em luxo satisfazendo os próprios apetites, mas consideram um fardo absoluto apoiar a manutenção da causa de Deus. Querem usufruir dos privilégios, mas não querem ajudar. Na visão espiritual do texto, além do dinheiro em si. O que está em jogo é onde a segurança existencial daquela pessoa está ancorada. Os nossos recursos, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, revela as nossas verdadeiras prioridades muito mais do que qualquer discurso bonito. Com certeza. O extrato bancário não mente. Não mente mesmo. E o texto confronta a audiência lembrando do sacrifício na cruz. A entrega do filho foi um sacrifício total. Então, a recusa em apoiar a igreja de forma integral, não só com meios financeiros, mas com talentos, é o sintoma de um coração não transformado. É uma mesquinhez que reflete o estado espiritual. Isso. A obra propõe que o desprendimento financeiro, paradoxalmente, é um caminho para a verdadeira felicidade espiritual. Faz sentido? Quando o recurso deixa de ser usado para luxos e passa a ser investido na edificação da vinha do Senhor, o crente é libertado da tirania do materialismo e, segundo a fonte, esse sacrifício será amplamente recompensado. Ou seja, o dinheiro funciona como um termômetro da conversão. Se o bolso não foi convertido, o coração lá no altar provavelmente também não foi. É uma forma bem dura, mas real de colocar as coisas. Mas bom, caminhando para a reta final do nosso mergulho, a gente precisa olhar com a solução prática que a fonte propõe. Vamos lá. Nós já estabelecemos que o isolamento é perigoso e destrutivo, que o nosso ego precisa ser derretido na fornalha da aflição e que reter os nossos recursos por orgulho é um erro fatal. Resumo perfeito. Mas no dia a dia, na prática mesmo. Você está sentado no banco da congregação com pessoas que pensam muito diferente de você. Gente de origens diferentes, com hábitos diferentes. Como conviver com tanta gente diversa sem que a igreja vire um ringue de opiniões? Qual é o antídoto prático?
A resposta da obra para isso vem no formato de uma verdadeira tempestade de conselhos apostólicos. Tempestade, gostei do termo. Sim, a autora traz vários textos. Ela resgata as cartas de Paulo aos Coríntios, onde ele fala em 1 Coríntios 10:10 e 2 Coríntios 13:11, e também aos Filipenses e aos Romanos, além das palavras de Pedro. Um apelo apostólico em massa. Total. E todos esses pioneiros da fé clamavam por coisas muito específicas. Eles pediam o mesmo sentimento, pediam humildade e compaixão. A recomendação clara é adaptar-se aos outros e ter compaixão. O mecanismo de sobrevivência da igreja primitiva era a harmonia no espírito. E tem um conceito que eu achei maravilhoso que é introduzido nesse ponto para explicar como essa harmonia mágica acontece. Qual? A fonte deixa muito claro que a religião de Cristo não exige que as pessoas renunciem à própria identidade. Isso é fundamental de se notar. Demais, porque não se trata de uma lavagem cerebral para criar clones espirituais que andam e falam igual. O texto diz explicitamente que pessoas com opiniões, com gostos e hábitos diferentes podem sim se unir, mas, para descrever como isso é possível, o texto usa a palavra eletrize. Eletrize! A obra diz que o contato com o Salvador deve nos eletrizar com as propriedades suaves do caráter dele. Achei essa metáfora fantástica. O que isso significa na prática se a gente pensar no equilíbrio entre individualidade e subordinação mútua? A escolha dessa palavra é mesmo brilhante. Imagina, pensa numa rede elétrica numa casa. Tá, você tem vários aparelhos conectados em a lâmpada, o rádio, um aquecedor. Eles têm funções, eles têm identidades e formatos completamente diferentes. Certo. O rádio não tenta ser lâmpada. Exatamente. Mas o que dá vida a todos eles é a mesma fonte de energia. A obra sugere que ao abrirmos o coração ao amor de Jesus, a gente mantém as nossas características, mas somos movidos ou eletrizados pela mesma força moral e graça. Uau, que visão legal! Quando o foco coletivo se ajusta para olhar para o mesmo horizonte, que o texto chama lindamente de lar eterno, as diferenças terrenas perdem o peso. O atrito que antes gerava discórdia passa a gerar simpatia bondosa pelas provações do outro irmão. E isso exige uma empatia ancorada não só no social, mas no amor de Cristo. Bom, para amarrar tudo que a gente destrinchou hoje... Foi uma jornada intensa. Sem dúvida. Nós vimos que o mero registro humano em um livro de igreja não salva, se o coração estiver alienado. Compreendemos também o peso absurdo da unidade que é forjada na aflição, que queima o egoísmo. Analisamos os perigos daquele orgulho que afasta as ovelhas do rebanho e expõe as pessoas ao mundo. Isso. E, por fim, a gente contemplou esse milagre da graça que eletriza corações diferentes, harmonizando todo mundo sobre a cruz, sem destruir a identidade de ninguém. É um roteiro para uma espiritualidade coletiva muito mais robusta. Com certeza. E como a própria fonte nos advertiu logo no começo, de que ninguém pode ocupar uma posição neutra, de que nós somos chamados para ser agentes ativos espalhando a luz, fica aqui um pedido especial. O nosso convite para a ação. Exatamente. Nós pedimos explicitamente a quem está acompanhando que pegue o link desse mergulho e compartilhe. Mande para os irmãos de fé, para os amigos de congregação ou para qualquer pessoa que esteja buscando fortalecer a caminhada e edificar o corpo de Cristo. Sejam vocês também agentes ativos espalhando essa mensagem. E para encerrar a nossa análise, eu queria deixar um pensamento provocativo baseado no que lemos, mas levando um passo adiante. Por favor. A fonte nos lembra que Cristo pediu unidade para que o mundo cresce nele. Reflitam sobre isso. Se a única Bíblia que o mundo lá fora pudesse ler fossem os relacionamentos dentro da sua comunidade de fé, hoje, eles acreditariam no poder transformador do Evangelho ou teriam todas as justificativas para permanecer no ceticismo? Uau! É uma reflexão que exige muita honestidade da nossa parte. Muito obrigado a todos pela companhia. Até o nosso próximo mergulho profundo.